Mas qual é o problema de muita gente? Primeiro, entender a fonte. Olhe para mim. Entender o quê? A fonte. O causador. Quem foi que deu origem a isso? Porque muitos de nós, cristãos, de uma fé pura, de uma fé sincera, mas de um ensinamento aquém do que deveria, de um ensinamento frágil ou insuficiente, a pessoa entendeu que é Deus que causa o seu sofrimento. Por que algumas pessoas não guerreiam contra o mal? Porque não reconhecem o agir do mal. Ela acha que aquilo é a vontade de Deus. Você está me entendendo? Sim ou não? Ainda hoje, tem pessoas que cometem o mesmo erro de Jó. Eu estou dizendo a você que Jó cometeu um erro. E qual foi o erro que Jó cometeu? Nós vamos entender isso aqui hoje. Amém? Quem feriu a Jó, irmãos? O que o texto diz? Foi Satanás. Se foi Satanás, eu pergunto a você: devemos aceitar ou devemos resistir a esse mal? Silêncio. Aceitar ou resistir? O que você acha? Pergunta, irmão aí. E aí, irmão? O que você acha? Aceitar ou resistir? Resistir no sentido de suportar, não. Resistir no sentido de combater. A resistência que eu me refiro não é aquela de resiliência. Eu vou vencer. Eu aguento, eu vou suportar. Não estou falando de combate, eu estou falando de guerra. Eu estou falando de atitude, eu estou falando de pressão contrária. Se a pressão vem de lá para cá, eu vou fazer pressão também daqui para lá. É isso que o texto bíblico diz quando fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você está me entendendo, sim ou não? Então, preciso reforçar a pergunta: devemos aceitar ou devemos resistir? O que é que você acha? Vamos ver. Eu queria que você passasse aí, por favor, para o capítulo 2 ainda, verso 9. Salta o verso 8, vai para o 9. Ele é bem conhecido, né? Ele faz parte de muitos louvores, algumas canções que citam essa passagem bíblica, quando diz assim, lê comigo: então, a sua mulher, ou a mulher de Jó, né? A sua mulher lhe disse, o que ela diz? Ainda retens a tua sinceridade? Talvez na sua Bíblia esteja integridade. Se for, vai dar no mesmo. Ainda retém a tua sinceridade, a tua integridade? Quer dizer, você ainda vai continuar assim, rapaz, íntegro, né? Ainda vai continuar aí impávido, né? Ainda vai continuar aí, né? Essa pessoa, cara de paisagem, suportando. Ela diz: você ainda vai aguentar isso? Amaldiçoa a Deus e morre. Ou seja, chuta logo o pau da barraca, meu irmão. Chuta o balde. Que essa coisa de ficar aguentando? Você ainda vai manter integridade? Não adianta. Amaldiçoa logo a Deus e morre. Mas eu preciso te perguntar: o que ela citou de Jó? Sinceridade. Ela cita que ele mantém a integridade. E eu te pergunto, não deveria ser fé, não? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Eu estou na guerra espiritual, eu estou numa pressão, eu estou num problema. Se eu sou servo de Deus, o que é que se espera minimamente de mim? Que eu creia em Deus, que eu expresse fé. Mas note, a própria esposa de Jó não exalta a sua fé, exalta a sua característica íntegra.
o seu modo de ser sincero. Por isso que eu disse no capítulo 1, versículo 1, quando expressa Jó, quando apresenta Jó, por favor, volte aí, porque alguns não leram comigo no dia. Volte aí, Jó capítulo, ajuda, obreiros, Jó capítulo 1, verso 1, quando diz: havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó, e este homem era íntegro, sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Cadê a fé? Ah, pastor, temente a Deus, eu já expliquei. Temor é respeito profundo ou medo, depende do contexto. Ele pode expressar respeito profundo ou medo, mas não é fé. Temer não é ter fé, é ter respeito ou medo. Fé é certeza de que aquilo que eu espero vai acontecer, vai chegar. Amém? Você está me entendendo? E ela disse: você vai manter a integridade? Vai manter a sinceridade? Ela não fala de fé. Você tinha notado isso? Ela não fala de fé. Pastor, qual é a consequência disso? Obreiro, se puder me ajudar aí, queridos, tem que ser bem rápido. Em Hebreus, capítulo 11, eu não vou poder esperar muito, tem que ser bem rápido de endereço aí. Hebreus capítulo 11, verso de número 6, se não der tempo de abrir, marque, né? Sublinhe, anote a referência para você conferir depois. Ele diz, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6, ele diz, quem está procurando, se você vier de Apocalipse, voltando para Atos, fica mais fácil de achar. Ele diz assim: ora, sem fé é o quê? É difícil agradar a Deus, né? Não é? Não. O que é que diz o texto? Impossível. Impossível. É simplesmente impossível. Porque é necessário, atenção a essa palavra, necessário, não é opcional. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, ou seja, aquele que quer ser servo de Deus, aquele que quer estar junto com Deus, é necessário o quê? Que ele creia que Deus existe, e que além de crer que Deus existe, olha aí, que ele é galardoador. Essa palavra significa aquele que dá galardão, aquele que dá recompensa, aquele que dá presente. Eu tenho que crer, primeiro, Deus existe. Não tem como servir a Deus duvidando disso. Eu creio que Deus existe, mas segundo, está entrelaçado. Olhe, ele coloca no mesmo patamar, está na mesma estante. Eu tenho que crer que Deus existe, e eu tenho que crer que Ele recompensa, que Ele abençoa, que Ele é galardoador dos que o buscam. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Você está me entendendo? Eu tenho que crer nessas duas coisas. E Jó não estava crendo. Ele estava aceitando o mal. Ele estava aceitando a derrota. Ele estava aceitando a doença. Ele estava aceitando aquela pressão, porque ele acreditava que aquilo tudo vinha de Deus. Por favor, eu preciso que separe, porque eu já falei aqui hoje. Existem doenças que são de origem genética. Existem doenças que são naturais. Existem doenças que podem ser provocadas. Mas eu estou me referindo aqui especificamente a uma ação maligna, a algo que veio da parte de Satanás, pois o texto é claro que foi Satanás quem saiu da presença de Jó e o feriu. Está claro, irmãos? Está claro? E agora Jó está aceitando. Como é que eu sei que Jó está aceitando, pastor? Ele disse isso. Lê comigo, Jó capítulo 2, verso 10. Deixe Jó capítulo 2 aí marcado, que nós vamos voltar sempre para ele, tá? Jó capítulo 2, verso 10. Olha o texto. Mas ele lhe disse, que a mulher falou, amaldiçoa Deus e morre, não foi? Ele disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus
e não receberíamos o mal. Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Você acredita que a maioria das pessoas que leem isso só guardam essa parte? Jó não pecou. Meu filho, não pecar não significa dizer agir com fé. São coisas distintas. Ele não pecou, de fato, mas também não agiu com fé. Não agiu com fé. E a consequência disso, ele não pecou agora, mas corre o risco de pecar daqui a pouco. Porque a palavra de Deus nos diz, tudo aquilo que não é de fé é pecado. Você está me entendendo, sim ou não? Sim ou não? Então Jó reclama da esposa, dizendo, nós recebemos a canção, né? Uma linda canção, acho que da Rose Nascimento, que diz, né? Como falas, uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová, aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Claro que não. Claro que eu não quero aceitar o mal. Simplesmente por um fato: o mal não veio de Deus. Jó não sabia disso. Nós sabemos porque nós estamos lendo a história. Nós sabemos que foi Satanás que saiu da presença do Senhor e feriu a Jó. Ele achava que foi Deus. Se você não entende o agir de Deus, você pode aceitar o mal enganado ou guerrear contra Deus enganado. Você me entende? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Agora eu quero te perguntar, e preciso que você pergunte a alguém perto de você: resistir ou aceitar? É, irmãos? Ele não sabia. Ele explica para a mulher: ei, nós recebemos o bem, agora nós temos que receber o mal. Que coisa é essa? Por favor, Evangelho de João, capítulo 10, no verso 10, é expresso clara, nitidamente, sem dúvida alguma, o que Jesus disse. Explicando sobre isso, ele fala: o ladrão, aqui representando Satanás, representando o diabo, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham com abundância. Está claro. Quem veio para dar vida, vida com abundância, o Senhor Jesus. Satanás não tem esse intento. O intento dele é matar, roubar, destruir. Então tudo aquilo, tudo que se refere a matar, roubar e destruir, antes da hora, antes do tempo determinado, eu posso guerrear contra. Estou dizendo que toda pessoa que morre foi Satanás que levou? Não estou dizendo. Estou dizendo que toda derrota que você tem na vida foi Satanás que produziu? Também não estou dizendo. Você pode provocar a derrota na sua vida. Você pode agir de maneira que venha a ter falências, né? Estou falando no sentido financeiro, né? Perdas. Você pode provocar fracasso na sua vida, por ação, por omissão. Nem sempre é Satanás. Mas ele, quando vem, disse Jesus, ele não vem, olha aí o texto, se não for para matar, roubar e destruir. Deus nunca. Deus nunca. Jesus deixa isso bem claro. Eu vim para que você tenha vida, querido. E não é qualquer vida, é uma vida abundante. Abundante vida. Pena que alguns só interpretam essa abundância como dinheiro. E Jesus não está simplificando. Ele está dizendo vida. Tudo aquilo que produz vida. Você está entendendo, sim ou não?
Amém? Olha, você que acabou de assistir essa mensagem, se você desejar abençoar o nosso ministério, eu peço, se inscreva no nosso canal no YouTube, compartilhe as mensagens com quem você puder. Seja você também um canal de bênção, em nome do Senhor Jesus.